Um novo imposto previsto na reforma tributária pode incidir sobre compras em sites estrangeiros. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, André Félix Ricota de Oliveira. Tudo bem, professor? Boa tarde, muito obrigado pela participação na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Eu que agradeço o convite. O professor, antes mesmo da aprovação da reforma tributária no ano passado, o governo já discutia essa taxação. Primeiro, liberando as compras até $50 de qualquer tipo de imposto, mas agora essa discussão volta nessa regulamentação da reforma tributária nos projetos que vão chegando ao Congresso Nacional. O senhor acha que é uma medida saudável para que a indústria nacional aqui seja preservada? Há necessidade mesmo de sobretaxar ou o senhor acha que não? Bom, era um benefício fiscal, né, um benefício fiscal presente para pessoas físicas que adquirissem do exterior produtos até $50, isentos dos impostos federais, atualmente pagando só o ICMS, né, a alíquota de 17%, e o IBS e a CBS, propostos pela emenda constitucional 132, já não previu essa isenção na importação. Havia e há uma reclamação, né, principalmente dos grandes varejistas do Brasil que trabalham com e-commerce, depois as indústrias. E é normal você ter essa proteção do mercado interno através das importações, dos impostos sobre as importações. Os impostos que tentam que os produtos estrangeiros, como eles já saem dos seus países imunes de tributos, quando eles chegam no país importador, é normal sofrerem uma carga tributária para ter uma competitividade com os produtos nacionais ou até beneficiar a aquisição de produtos nacionais em detrimento dos produtos estrangeiros. Doutor André, vou chamar agora o nosso comentarista, professor Vladimir Feijó, que faz a próxima pergunta. Professor. Doutor André, bom dia. Pelo que eu percebi, a maior novidade diz respeito a serviços importados do exterior, que até então não tinha regulamentação e vai incluir dentro do IVA. Isso implica, por exemplo, a compra de softwares e etc. Segundo o Ministério da Fazenda, as empresas estrangeiras serão obrigadas a fazer um cadastro. O senhor acredita que, de fato, haverá facilitação desse registro, esse cadastro, ou vai acabar recaindo sobre o consumidor final, que provavelmente será notificado para pagar esse imposto? Bom dia, professor Feijó. Geralmente esse imposto, né, o IVA, no nosso caso o IBS e o CBS, ele é um encargo que o ônus financeiro fica todo para o consumidor final. Então, na eventual importação, tanto de serviços como foi dado como exemplo agora, ou como de bens, para desembaraçar, para que seja exercido, ou caso o exportador, né, o estrangeiro não pague, vai recair para quem contratou esse serviço no Brasil. É uma responsabilidade tributária que, com certeza, ficará para o consumidor final. O cadastro, essa burocracia, tende a não ser difícil. Nós já existia debates, né, se incidiria ISS sobre a importação de serviços, o que seria importar serviços, é difícil, né, definir o que é importar serviços. Com a ideia, com a reforma tributária, que esses debates, esses questionamentos não existam mais. Doutor André, no caso da indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, a gente aqui na Jovem Pan conversa muito com a ABINE, né, que é a Associação Brasileira do Setor, e eles sempre ressaltam o seguinte, que há muita importação de componentes para que os equipamentos sejam montados aqui dentro do Brasil. A reforma tributária muda esse cenário, ou seja, pode incidir ainda mais imposto e encarecer esse tipo de produto que é montado aqui no Brasil? Isso desincentivaria essa indústria aqui no Brasil e aí os equipamentos seriam importados já prontos de fora? Tudo depende da alíquota. Qual será a alíquota definida? A partir de 2026, nós teremos a alíquota teste. Será de 0,1 para o IBS e 0,9 para o CBS. Se tivermos alíquotas razoáveis, não vejo maiores problemas. Hoje, temos alíquotas relativamente pesadas. Nós temos sobre a importação, o imposto de importação, o PIS, COFINS de importação, o IPI importação e o ICMS importação. Então, já não é uma carga tributária tão tranquila. A reforma tributária ela ainda não começou. A gente está começando a discutir a lei complementar que vai instituirá o IBS, o CBS e o imposto seletivo.
Então, muita água ainda vai rolar, muito debate teremos até o surgimento da reforma tributária, até ela ser implementada, teremos alternância de poder, alternância de governo, então ainda está muito incipiente o que vai acontecer, né? Sabendo de como é a tributação atual do Brasil, a tributação do passado do Brasil, a gente consegue prever o futuro. Não será algo tão simples, isso eu não tenho dúvida. Doutor André, o professor Vladimir Feijó faz mais uma questão. Professor. Correlacionado ao que o Thiago te perguntou, doutor André, o maior impacto hoje é sobre a fila de espera para a importação, que o acordo que o governo fez com aqueles sites que se pré-cadastrarem teriam prioridade, e com essa legislação teria que acabar essa prioridade. O Brasil tem algum plano, junto da reforma tributária, de reformar toda a fiscalização aduaneira? Bom, professor Feijó, é bom deixar claro que o imposto de importação ainda continuará. A reforma tributária com o surgimento do IBS, da CBS e do imposto seletivo vão se substituir 5 tributos: o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS e o ISS. O imposto de importação, que é o principal tributo aduaneiro federal, ainda continuará. Então, essa legislação, essa questão dos sites exteriores, do e-commerce, se cadastrarem, ainda perdurará por um bom tempo. Professor André, deixa eu aproveitar a participação do senhor aqui para perguntar sobre esse debate do cashback da cesta básica do brasileiro. O senhor acha que é uma medida que pode funcionar e aliviar, claro, a carga tributária de famílias de baixa renda? Sim, não é o ideal, mas a gente vive num país com alta desigualdade social. Os produtos da cesta básica aparentam que vão ser devidamente taxados, né? Vão ser estabelecidos quais são esses produtos. Então, as famílias de baixa renda que adquirirem esses produtos terão de volta o tributo pago. No IVA, né, no IVA, no Imposto de Valor Agregado, quem fica com todo o ônus financeiro é o consumidor final. Ele não é considerado um imposto que faz a justiça fiscal. O imposto que faz a maior justiça fiscal, deveria fazer a maior justiça fiscal, é o imposto de renda. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, recolhe menos. No IVA, pouco importa a sua capacidade contributiva, e é um imposto considerado regressivo. Porque quem tem mais, proporcionalmente, com a sua capacidade econômica, recolhe menos tributo. E quem tem menos, quem tem pouca capacidade econômica ou contributiva, gasta todo o seu salário para consumir. Então, proporcionalmente, essa pessoa gasta mais. Então, seria uma forma de fazer um pouco de justiça fiscal nessa situação. E mais uma questão, professor. No ano passado, enquanto a reforma tributária estava sendo discutida no Congresso Nacional, se falava de quanto que ia ser a alíquota média do IVA, 25%, e muitos tributaristas falavam que se esse valor fosse mais alto, aí não adiantaria a reforma tributária. O senhor concorda com isso? Nessa semana nós ficamos sabendo que a média vai ser 26,5% mais ou menos, mas isso não quer dizer que todos os produtos terão essa alíquota, é isso, professor? Alguns produtos terão tratamento diferenciado, não são muitos, mas a alíquota básica que vem se discutindo já chegou-se a dizer que seria 30%, aí essa semana falando que a Receita Federal fez cálculos que se chegará a 26,5%. Mesmo chegando a 26,5%, nós teremos a segunda maior alíquota da tributação sobre o consumo no mundo. Primeiro é a Hungria, com 27%. Se nossa alíquota for superior a 27%, teremos a maior alíquota. Isso não é o econômico e social do país. Eu não tenho dúvida. A reforma tributária, em tese, ela viria para simplificar o nosso modelo tributário atual, que eu não acho ruim, eu acho um modelo bom, mas, infelizmente, o Poder Legislativo e o Executivo muitas vezes distorceram o nosso sistema tributário nacional e, muitas vezes, avalizado, né, chancelado pelo Poder Judiciário. O modelo de 1988, da Constituição Federal de 88, não era ruim, era um modelo bom. Nossa carga tributária ficava em torno de 20%, 22,5% do PIB. Só que, com o passar dos anos, as políticas dos governos foram elevar por demais a carga tributária. E achando que aumentando a carga tributária iam resolver os problemas das contas públicas. E mostrou-se e se mostra que isso não é solução. Então, com o IVA a 26,5%, que seja isso, eu não acredito, mas que seja 26,5%, nós teremos uma carga pesada sobre o consumo e não vai ajudar
a diminuir a desigualdade social que nós temos nesse país, que é o nosso maior problema atualmente. Participação aqui na Jovem Pan do doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC aqui de São Paulo, André Félix Cota de Oliveira. Doutor, muito obrigado sempre pela atenção e gentileza. Boa semana, até a próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês. Boa semana. Obrigado.